galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 6 partes e eu quero começar falando sobre um escândalo que envolve um ministro do Dilma que eu acho que não ganhou tanta repercussão, porque o dia ontem começou com buscas e apreensões e até prisão, e eu quero falar sobre isso. Ainda nesse tópico, eu quero trazer o que o Dilma aprontou. Sabe aquela história de comprar blusinha barata? Acabou, não tem mais volta. O que foi que o Dilma fez? Vamos falar sobre isso e mais alguns impostos. Depois, vamos falar sobre a aliança Lula-Centrão, que agora realmente veio, chegou e já começou a aprontar. Acho que podemos falar que a CPI do MST chegou ao fim. O que foi que rolou? Complemento, inclusive, do vídeo de ontem e anteontem. E nesse tópico, a confusão está crescendo ao ponto que o Tarcísio está encurralado. Tarcísio pode deixar os republicanos, já que o Marcos Pereira transformou o partido em um partido de esquerda radical. E eu quero comentar sobre isso. O Tarcísio ainda falou outras coisas sobre 2026, onde ele estava no Flow, saíram as notas da imprensa. E eu também quero falar de Bolsonaro, quero falar do PL, quero falar de um tweet feito ontem por Carlos Bolsonaro, algumas coisinhas que estão rolando, para depois falarmos sobre redes sociais, falar sobre os nossos amados jornalistas do consórcio, algumas coisinhas que também tá rolando, para no fim, se eu acho que vai dar tempo, quero falar aí do Haddad. Tá com planos para esse segundo semestre, além de aumentar impostos, regulamentação do mercado de carbono com o apoio do Arthur Lira, seu novo aliado de primeira hora. E além disso, tem mais algumas coisinhas que estão aprontando no Brasil. E parece que já tem uma nova ONG que foi criada no norte do país, que é ambiental e não é. A única certeza é que é de cair os cabelos. E se der tempo, uma noticinha única no tema final sobre o Brasil que deu errado. Mas vamos começar. Essa daqui, você dá uma olhada, você até acha que é o Juscelino Filho. Não. Parece que o Juscelino Filho está fazendo escola. Agora estamos diante aí do nosso ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro. Exclusivo, ministro direcionou verba para estradas que beneficiam empresário eleitor de Lula. Olha só, hein? O Juscelino foi além, né? Era a estrada, passava perto das fazendas da família dele, né? Mas beleza, tá ali. Verba do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi direcionada para estradas perto de fazendas do grupo de Herai Maggi. As quantias destinadas por Carlos Fávaro a Mato Grosso, que renderam a cobrança do Palácio do Planalto ao ministro da Agricultura por ter despejado tantos recursos em seu estado, beneficiam um empresário que declarou apoio ao presidente nas eleições, Herai Maggi, dono do grupo Bom Futuro. Montante? Para Canarana e Campo Verde, 47 milhões e 200 mil. Quem é Juscelino, né? Eram só 5 milhões. Ao todo, né? É destinado à manutenção e recuperação de estradas que atendem diretamente às fazendas de Maggi. Se fosse o governo Bolsonaro, um ministro do governo Bolsonaro, a esquerda ia estar hoje falando em impeachment. Iríamos ver uma matéria especial do Jornal Nacional, fazendo fortes denúncias, sabe, o desmantelamento. Sérgio Moro, junto com Deltan Dallagnol, iriam começar a gritar nas redes sociais com indiretas, falando que o combate à corrupção acabou. Acabou, algo precisa ser feito. Mas como é o governo Lula, tá de boa, até porque ontem teve muita confusão. E a imprensa, a imprensa ontem começou a fazer a festa logo cedo. Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da PRF durante o governo Bolsonaro, foi preso ao longo do dia de ontem, tenho certeza que vocês sabem. E aí eu não vou entrar nos detalhes, isso, aquilo, outro, etc. Eu quis trazer apenas duas notícias que eu acho que são complementos e que saíram ao longo do dia de ontem, que eu acho que vale a pena reforçar. Uma delas fala o seguinte: Polícia Federal vai oferecer delação premiada a Silvinei Vasquez e quer detalhes sobre ministro de Bolsonaro. Primeiro ponto que chama minha atenção: a esquerda militou durante os últimos quase 10 anos contra delação premiada. Não, absurda, etc. Tudo mais. Agora, delação premiada vale. Só mostra uma certa hipocrisia. Mas beleza. Aí diz, né? A Polícia Federal vai oferecer a Vasquez um acordo de delação premiada, garantir fontes da corporação à coluna. E depois a nota diz
que o principal objetivo da corporação é ter detalhes, né, das reuniões às vésperas das eleições entre Silvinei, seu entorno e Anderson Torres, e apurar sim se um auxiliar do ex-presidente Jair Bolsonaro estava diretamente envolvido em uma suposta tentativa de frear votos que poderiam ser conferidos ao então candidato Lula. No dia de ontem circulou um vídeo onde, sei lá, as pessoas falavam, na eleição aí pode ter demorado um pouco, né, os ônibus, uma coisa ou outra, mas ninguém deixou de votar. Isso daqui a gente olha essa situação toda e saíram algumas notas ao longo do dia de ontem, algumas notas inclusive celebrando o ocorrido. A Elisiane Gama falou, finalmente, demorou, né? Isso era para ter acontecido muito antes. A turma do Brasil 247 fez uma charge falando, esse é o sol quadrado do Vasquez, e ele atrás de uma cela. Todo mundo achando sensacional. Mas fica parecendo que estão tentando chegar em Bolsonaro. É o que fica aparecendo. Beleza. A outra nota. A gente não vai ver isso daqui mais. É minha aposta. Eu acho que esse clima aqui vai mudar em 60 dias no máximo. Porque teremos mudança na PGR. A PGR foi contra a prisão de Silvinei Vasquez. Foi contra. Foi a favor da busca e apreensão, mas achava que não tinha necessidade de prender. Tá ali, ó. A PGR foi contra a prisão do Vasquez, de acordo com o despacho, né? Mas o órgão apoiou somente a busca e apreensão e a quebra de sigilo do ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal. Então, só para ponderar, a PGR ainda vem aí do governo Bolsonaro. Teremos a mudança. E eu acho que a próxima PGR vai combater mais, né? Vai trabalhar mais para garantir o Estado democrático de direito, para que ninguém apronte. Mas beleza. Mas vamos voltar. Vamos voltar para as confusões do Dilma. Vejam só. Antes de mostrar para vocês o que o Dilma aprontou, eu quero mostrar essas duas notícias. Aí depois a gente já vai ver uma. Aí vai fazer sentido. E aí talvez vocês estejam até aptos a trabalhar num grande banco. Talvez do maior banco de investimentos do Brasil. Porque você vê que um cara da envergadura do Mansueto é inocente. Não é que ele é burro, ele é inocente. Na idade que tá, ainda não consegue entender o que se passa na cabeça do PT. Chance de redução de carga tributária nos próximos anos é zero. Oh, meu Deus. Será que o Mansueto achou que ia baixar? Economista-chefe do BTG cita como motivos a nova regra fiscal que estabelece crescimento em termos reais todos os anos e um buraco de 200 bilhões para ser fechado até 2026 em termos de resultado primário. Oh, meu Deus. É mesmo? E tu acha que o PT não sabe disso? Próxima. O governo poderá ter de bloquear 60 bilhões do orçamento se não aprovar receita nova. Tem que ter uma receita. Tem que botar imposto. Ô, Mansueto, tu acha que o PT não tem um imposto na manga? Alguns, todo dia aparece um imposto novo. Relaxa aí, irmão. Tá muito emocionado. Mansueto tá muito emocionado. Não conhece o PT. Não vai faltar. Vai ter imposto, vai aumentar a alíquota. O PT fará o necessário para não ter que comprometer o orçamento. E aí que a gente vai ver. De onde que o PT vai tirar esse dinheiro? Dos ricos? Não. Porque o Lula é amigo dos banqueiros. PT abre mão de taxar ricos, diz Zeca Disseu após reunião com Haddad. Eu falei com Haddad. Haddad, que é amigo do Trabuco, que é amigo do Sidney da Febraban, que é amigo da turma, é amigo da Marina, que é do Setur, é amigo dos banqueiros. Nos ricos a gente não toca. Não nesse governo. Esse governo está comprometido com a elite, porque é a elite que cria emprego. Né? É o que eles diziam. Falei, ó, lei da bancada, porém, critica atuais regras para bilionários. Talvez os bilionários, mas os super ricos não. Lira avisou que cobrança põe reforma tributária em risco. Aí o governo, que o Mansueto, né, tá preocupado, rapaz. Não tem como a carga tributária cair no cenário que tá. E ainda precisa de arrecadação. Não vai vir dos super ricos. Olha só, vai vir de onde? Dos super pobres. Fazenda acaba com isenção de R$50 para compras do exterior. É isso aí. É voltar com imposto na gasolina,
É impostinho na blusinha da Shopee, do AliExpress. É o governo Lula. Vamos fazer o L aqui todo mundo junto. O L da alegria. Aí você vê, ó, o Ministério da Fazenda vai acabar definitivamente com a isenção da alíquota de importação para compra de até $50, feitas em sites de vendas como Shein e Shopee. O anúncio foi feito pelo Haddad a parlamentares. A decisão passou a valer nesta quarta, após decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária. A alíquota final deverá ficar em 34%. Preço camarada para os consumidores. Assim como a taxação de grandes fortunas, a medida faz parte dos esforços do governo para manter as contas em dia. Não vai faltar. O Mansueto está muito emocionado, muito preocupado. Não se preocupe, Mansueto. O Lula, o Haddad, eles sabem arrecadar como ninguém. Vai vir mais imposto aí pela frente. Respira, irmão. Respira que vai dar certo. Você vê, ó. O governo prevê uma das maiores alíquotas do mundo. Já estão falando em 27%. 27% para ficar de boa. O IVAzinho. Invasão da massa. Do jeito que o Haddad gosta. Aí o Senado vai debater a reforma tributária já, né? Próximas semanas, possivelmente. O Senado pode alterar pelo menos 4 pontos na reforma tributária, avaliam parlamentares. Aí você vai dar uma olhada na matéria, fala, de acordo com o coordenador da CAI, o Efraim Filho, do União Brasil, mas isso daqui foi dia 6. Ontem foi o dia da virada. Ontem o amor venceu, a União Brasil mudou, então isso aqui também pode não acontecer, porque vai atrapalhar o Lula. O Efraim, né, os senadores vão discutir a possibilidade de inserir na Constituição uma alíquota máxima para preservar a carga tributária neutra. Vamos botar... Não vai. Não adianta, eu não acredito. Aí também quer reduzir o tempo de transição, rediscutir Zona Franca de Manaus, regimes especiais, benefícios fiscais como o Simples Nacional e alterar as prerrogativas do Conselho Federativo, que deve ser pressionado pelas bancadas do Norte, Nordeste e Norte. Até então, tentei contato com o outro, senti que foi ouvido assim mais pela turma mais à direita, mas os senadores do Centrão não estão nem um pouco preocupados com o imposto do pecado, que cabe ao governo, né, defender inclusive a alíquota. Vamos ver quais são os itens que vão entrar. Naquela necessidade de uma arrecadação a mais, vem imposto do pecado. Vamos ver se vai entrar nessa questão no Senado, se vai ser debatido. Brecha perigosa na reforma tributária autoriza estados a criarem mais uma contribuição. Entende? A gente já comentou sobre isso diversas vezes, mas o Estadão nos últimos dias, né, mais uma vez, apareceram pessoas preocupadas. Oh, meu Deus, eles não sabem de nada, eles têm que se consultar com o Mansueto, lá do BTG, para explicar. Ó, gente, tem que aumentar o imposto. O governo é caro, caro. Coisa boa é cara. Coisa boa é cara. Então, por isso que o governo precisa de muito imposto, né? Pula passear. Em suma, o artigo 20 do substitutivo final aprovado pela Câmara autoriza a criação de uma contribuição sobre produtos primários semi-elaborados. Já falamos sobre isso diversas vezes. É a fórmula perfeita para o desastre e cuja consequência será negativa, independentemente da motivação que a respalda. Em respeito aos princípios que nortearam o texto da reforma tributária diante de toda a sistemática criada, espera-se que o Senado Federal rejeite o artigo 20. Rejeitar. Meu irmão, tem que aumentar a arrecadação. Tem que aumentar a arrecadação, tem que aumentar imposto. Tá maluco? Você quer quebrar o governo Lula? Ministério da Fazenda estuda tributar estoque de lucro não distribuído, diz o AP. É imposto em tudo. O secretário disse em entrevista à Rádio Hora que essa possibilidade entraria na segunda etapa da reforma tributária, mas que desenho final não foi definido. Cobrar impostos não apenas sobre o fluxo dos lucros empresariais, mas também sobre o estoque de lucros acumulados e que não foi distribuído. Dormiu, acordou, imposto novo. Toma mais um, toma outro. E essa reforma tributária, hein? Era boa demais. Nossa, ai de quem reclamasse. Ai de quem reclamasse. Aí você vê, você sai, governo federal, aí você fala, pô, o Lula deve estar querendo tributar um pouco mais, porque o Brasil tá muito bem, o dinheiro tá sobrando, né? O pobre tá com dinheiro para gastar, o rico também. Varejo cai 0,7% em julho, mostra Cielo. O segmento do comércio que teve o pior primeiro semestre em quase 20 anos, incluindo 2020. Nem 2020 foi tão ruim.
lojas de departamento. E aí, né? Tá ruim, né? Dados de desempenho do varejo em junho foram divulgados nessa quarta pelo IBGE. Mas sabe por que tá ruim? Porque Marcinho Pokémon não chegou. Marcinho Pokémon chegou no IBGE. Eu quero ver agora se os números não vão subir sempre. Vixe, o Brasil agora vai decolar. Nos números. Na vida real pouco importa. O importante é os números para a Rede Globo poder soltar belas matérias para elogiar o Lula. Isso aqui não depende do IBGE do Marcinho Pokémon. Mas você vê, ó. Produção de veículos em julho recua 16,4%, diz Anfavea. E, se os veículos reduziram, produção da indústria brasileira patina e tem quedas intensas. Taxas negativas foram registradas no Ceará, Nordeste, Amazonas, Paraná. Esse governo Lula. Notícias que, com certeza, não ganharão destaque na Rede Globo de televisão. William Bonner está pouco preocupado com isso daí. Bonner está preocupado com a democracia. Democracia tem que estar garantida. A Amazônia, o peito da vaca. São as preocupações que hoje passam na cabeça do William Bonner. Tem uma coisa que a gente também diz que o Brasil é o país das coincidências, né, gente? O Brasil das coincidências. Não sei se vocês viram, mas a moeda digital, o real digital, ganhou nome. Foi esses dias. É Drex o nome. E aí o pessoal foi atrás, né? Vai tentar entender que negócio é esse. Aí tá ali a nota, ó. Nome da moeda digital Drex vira piada na comunidade judaica. Por quê? A palavra se pronuncia da mesma forma que Drex, do... tá pensando dois i, Yiddish, não sei se assim se pronuncia. Que é plural de merda na língua de derivação hebraica. Plural de merda. Real digital. Drex. É piada. Eu acho que só aquelas coincidências que caem como uma luva nas ideias que rondam o Brasil. Então levar na piada, sabe? Porque você vê, é só dado assustador. Quando a indústria cai, imagina a repercussão nisso daí no RH, que tava pensando talvez em contratar, deixa de contratar. E aí já começa a falar em demissão, férias coletivas. Aí você vê o varejo também vendendo menos. Não é só deixando de vender, né? Mais dificuldade até para contratar, mas é um indicativo que as pessoas também estão comprando menos. E aí começa a gerar cada vez mais preocupação para onde nós estamos indo. E aí nesse cenário, que a economia está desacelerando e muito, o governo está querendo cobrar mais e mais imposto, mais e mais imposto, mais e mais imposto. Aí você tem que levar na brincadeira, né? Porque você vai surtar se você começar a levar tudo a sério. Deveriam, né? Pelo menos os donos do Brasil, como Arthur Lira. Mas o Lira tá com outras preocupações. Então, basicamente, todas na linha editorial do Estadão. Ele soltou assim de forma relativamente fácil. Ai, vejam só a mágica. Veja a festa da democracia que foi o dia de ontem. O governo recorreu ao Centrão para quê? Assumir a maioria da CPI do MST e grupo troca deputados da comissão. 2 dias atrás, saiu aquela nota da Globo falando, ó, o Rui Costa foi convocado, vai prestar esclarecimento aí na quarta-feira. Deveria, né? Aí a nota tinha outra informação. Eu falei, ó, gente, essa é a manchete, mas a parte interessante tá aqui, ó. Deputados estão se movimentando meio que para ver se consegue, né? O prolongamento da CPI, meio que depende do Lira. Não sei se o Lira vai colocar isso para frente, as coisas estão meio que mudando. O Lira tá interessado no ministério para chamar de seu. Falei isso anteontem. Quando foi ontem, né, no vídeo de ontem, aí já tinha notícia que o Republicanos foi o primeiro partido a tratorar a direita. O Republicanos se tornou um partido de extrema esquerda. O Marcos Pereira, né, em busca do seu ministério, em busca do apoio para ser presidente da Câmara em 2025, tirou o Diego Garcia e... eu esqueci o nome do outro cara. Donato. Esqueci o nome do... Me perdoe, deputado. Mas um deputado do Espírito Santo. Já tirou os dois. Já deu uma rasteira. E aí ontem, que era para ter o depoimento do Rui Costa, não teve. Ele vai falar sobre isso. E além de não ter o depoimento do Rui Costa, acabaram com a CPI. Chegou ao fim. Acabou. Não tem mais. Chegou ao fim.
sem alarde, sem alarmismo, sem meu Deus. Não, gente, carregou ao fim. O Ricardo Salles falou isso ontem em entrevista. O Zucco também falou, presidente, né? O Zucco é o presidente, o Ricardo Salles o relator. Acabou. CPI do MST acabou. Marcos Pereira, do Republicanos, acabou com a CPI do MST com o apoio do Arthur Lira e do Elmar Nascimento, do União Brasil, com aval do Bivar. E aí tá, Leo. O governo recorreu ao Centrão para ter maioria na comissão e derreteu a oposição constituída por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só quem tá do lado do agronegócio contra o MST são os apoiadores de Bolsonaro. Vejam só. A negociação passa pela retirada de parlamentares bolsonaristas dos trabalhos para incorporar nomes mais brandos, ou seja, nomes a favor do MST. O que é o nome mais brando, pessoal? De um lado tá a turma a favor do agronegócio, do outro é do MST. Ser brando é o que ser do MST? É o mesmo papinho do eleitor de centro. É o mesmo papinho do eleitor moderado. Foram pelo menos 8 mudanças, 8 deputados. Na terça, republicanos aí, ó. Messias Donato. Eu falei Donato, né? Então tava certo. Diego Garcia, Messias Donato. União Brasil retirou Alfredo Gaspar na manhã desta quarta. O líder da bancada, Elmar Nascimento, disse a Gaspar que queria entregar votos ao governo e retirou dos trabalhos. A legenda também tirou o Nicolete, também um cara de direita. Completando a movimentação saem Ana Paula Leão, do PP, Clarissa Tércio, do PP, e os deputados Magna Mofato e Coronel Meira. Os dois ocupavam vagas cedidas, respectivamente, pelo Patriota e pelo PP. É legítimo, né, o partido fazer isso. Eles podem. É uma pena. A gente se sente frustrado, mas é legítimo, disse a Magna Mofato. Ela será substituída por quem? Marreca Filho, vice-líder do governo. Eita, faz o L! O cara que faz o L! Essa é a preocupação do Arthur Lira. É proteger o MST. Essa é a preocupação do Marcos Pereira. Servir a igreja? Não. A igreja não tem vez. É o MST que tá no coração batendo forte. A negociação pela saída dos 8 deputados foi capitaneada pelo líder do governo, José Guimarães. Fizemos o que tinha que ser feito para impedir a barbárie. Com aplauso do Marcos Pereira, do Arthur Lira, do Elmar Nascimento. Eles perceberam que as atitudes deles tinham que ter um paradeiro hoje. Não tem mais maioria. O relatório do Salles não será aprovado. Acabou, pessoal. Acabou a CPI do MST. O único jornalista que soltou a nota decente foi o Hugo Marques, o jornalista que mais faz a cobertura correta do MST. A manchete é o triste fim da CPI do MST. Qualquer pessoa que acompanha, qualquer pessoa com mínimo discernimento sobre o movimento, fica triste com o que está ocorrendo. Aí, era para ter o Rui Costa ontem, né? Era. Não teve. Lira cede à pressão do governo e a oposição perde força na CPI. E além disso, o Lira barrou. O Rui Costa não vai. Não vai. Negou. E foi uma decisão técnica, segundo Lira. Lira iniciou a operação central no governo, tratorou a oposição na CPI do MST, ele aceitou o pedido da base governista e cancelou a convocação do Rui Costa para depor no colegiado. O depoimento era um dos maiores temores do Planalto, como revelou a coluna. Ele participa das articulações para esvaziar a comissão. Estamos presenciando uma ação deliberada de pressão do Palácio do Planalto junto às bancadas para substituir os integrantes de oposição na CPI por perfis governistas. Isso levará à alteração na correlação de forças, praticamente inviabilizando qualquer tipo de investigação que contrarie os interesses de quem hoje ocupa o poder. Fala aí o Zucco. Agora, as lideranças de oposição estudam como o colegiado deverá seguir. Caso perca o controle, pode desistir da ideia de prorrogar por mais 60 dias. O Salles deu uma entrevista ontem ao lado do Zucco e falou: não vai, acabou. O governo tem maioria, não vai aprovar nada. Você vai prolongar pra quê? Pra CPI do MST agora virar uma CPI de, sei lá, chamar fazendeiros pra falar que o fazendeiro é do mal e o MST é o coitadinho, a vítima da sociedade? A turma estava exagerando, precisava de um freio, disse uma fonte do MDB, Simone Tebet. É traição. A CPI está trabalhando e não se transformou numa pizza como queriam.
Esses deputados que não se venderam ao governo e estão sendo retirados, reagiu o Coronel Meira. A coluna sob reserva. Uma liderança da oposição afirma que o desligamento de Messias e Diego é um sinal claro que o líder Hugo Mota em atender o governo para minar a comissão parlamentar de inquérito. Hugo Mota é o líder do Republicanos, do Marcos Pereira. E aí a gente começa a fazer o ponte, um próximo tema. O Zuco não tem mais o que fazer. Perdido, está sendo perseguido dentro do partido, desde a reforma tributária. Desde a reforma tributária, o Zuco já está sendo perseguido. Ele não fechou a questão de ordem, não votou com republicanos. Não votou. O deputado merece respeito. E aí eu não sabia, o Zuco é amigo do Tarcísio. O que Tarcísio conversou com o presidente da CPI do MST? Tarcísio conversou na noite desta quarta com o Zuco. De acordo com interlocutores próximos ao parlamentar, o presidente da CPI do MST, né, ele sugeriu ao Tarcísio conversar sobre uma eventual saída do Republicanos. Foi o partido que deu o primeiro passo para entregar o controle do colegiado à base governista. A legenda será contemplada em breve com o ministério no governo Lula. Zuco afirmou que, se o Republicanos continuar desrespeitando a direita, procurará maneiras de fazer as malas e manter o mandato. O deputado propôs a Tarcísio que fizesse o mesmo. O governador, por sua vez, disse estar insatisfeito e avaliou a proposta. Só que o Tarcísio falou mais coisas. Pesou para a conversa a amizade mantida entre Zuco e Tarcísio. Eles se conhecem há mais de 30 anos, desde quando foram alunos da Academia Militar das Agulhas Negras no início da década de 90. O Republicanos retirou ainda na terça 2 deputados bolsonaristas na CPI do MST. O movimento foi seguido por outros partidos do Centrão, como PP, União Brasil, dando à base governista a maioria no colegiado. A derrota para a oposição foi tamanha que Zuco abriu a sessão na tarde desta quarta e encerrou em aproximadamente 20 segundos. Foi uma maneira de não ver os requerimentos sendo rejeitados diante do novo quadro. Brasil! Vejam o que estão fazendo com ele. E aí vamos falar um pouco mais sobre isso. Ontem o Tarcísio estava no Flow. Falou coisas importantes. Tarcísio disse que não será candidato a presidente e apoiará quem Bolsonaro apontar. Ele já tinha comentado, eu trouxe a notícia. Eu acho que o Tarcísio tinha comentado com o Guilherme Amado, foi o lugar dele, foi o Capelli. Foi alguém do Metrópolis. Falei, gente, trazer aqui só. Ele já tinha dito isso. Vou focar em São Paulo. Vai ser uma baita. Vou focar em São Paulo. É isso daqui. Ele reafirmou isso ontem mais uma vez. Tarcísio afirmou nesta quarta que não será candidato 26 a presidente. Vem para a reeleição. E que apoiará quem Bolsonaro escolher. Ao podcast Flow, ele não descartou nem a hipótese do próprio Bolsonaro reverter a inelegibilidade até lá. Considerou improvável, né? Mas afirmou que se isso não acontecer, será Bolsonaro que irá apontar o substituto. Segundo Tarcísio, mesmo sem condições de concorrer, Bolsonaro continua sendo o líder da direita no país. E com isso, tem direito de escolher quem será o nome em 2026. Elegível ou não elegível, a gente não sabe o que vai acontecer depois no futuro. Acho que quem vai ser o candidato da direita, que o pessoal tem essa grande curiosidade, quem vai substituir o Bolsonaro é o candidato que ele apontar. Ou vai ser ele, o candidato que ele apontar e é com ele eu vou. Ou vai ser ele ou o candidato que ele apontar e é com ele que eu vou. Reforçou o Tarcísio, para deixar claro. Tarcísio rejeita republicano no governo Lula e admite saída da sigla. E aí que rolou. Tarcísio falou que pode ser que realmente saia. Não dá mais. O governador criticou a aproximação do seu partido com o Lula e abriu espaço até para a saída da legenda caso a união se concretize. Eu sou contra. Para mim, eu não gostaria de ver o meu partido fazendo a parte da base do governo, afirmou após deixar um evento no Palácio dos Bandeirantes. O governador foi então questionado se poderia sair do partido caso isso aconteça e deixou a possibilidade em aberto. É uma coisa que eu vou avaliar com o partido. Só que sabe qual é o grande problema disso? É o seguinte, Tarcísio vai sair, beleza, saiu. Vai pra onde? Pro União Brasil, tá a mesma coisa? Pro PP, que tá a mesma coisa? Pro MDB, Deus é mais? Pro PSD, já tá no governo? Aí a opção que sobra, o PL. E o Novo. Vai pro PL. Beleza. O futuro do Brasil que vê todo mundo no PL? Se o PL realmente se tornar um partido de direita,
Beleza, bacana. Mas o Valdemar tá naquela ainda, né? O Valdemar tá procurando muita confusão. Muita confusão. E aí eu quero falar um pouco sobre isso. Por isso que eu acho que a resposta inicial de você, não, sai do republicano, vai pro PL. Calma, calma, calma. Bolsonaro vai voltar mais falante em podcast, porém sem arroubos. No primeiro momento, você lê ali a manchete, você fala, não, de boa. Beleza. É bom que Bolsonaro volte, né? Dar umas entrevistas, falar umas coisas aí, comentar sobre o Brasil. Acho que todo mundo quer acompanhar Bolsonaro, todo mundo quer ver o que ele tem pra falar. Mas essa é a manchete. Essa é a manchete. A matéria tem todas as informações. E além disso, além das informações, que a gente já vai comentar o que tá lá dentro, que história é essa de podcast? Não é bem assim como estão falando, essa história aí do arroubo. Já vou entender. Além disso, o Carlos Bolsonaro compartilhou essa nota ontem e falou o seguinte: o que sempre tentei e propus, agora sai. Carlos não manda no PL. As decisões no PL para sair do papel depende do Valdemar e depende do homem, da cara, né, de rótulo de catuaba. Tudo tem método. Que piada todo esse sistema. É no mínimo engraçado, né? Esse tempo todo, nada de Bolsonaro, mas agora vai começar a se aproximar, período de eleição, aí precisa do Bolsonaro, né, para trazer uns votos, deixar assim em destaque. Agora para botar, né, o pior já passou. Para mim tudo é muito claro. Fizeram Jair Bolsonaro perder para usá-lo a seguir. Vamos de democracia e de união da direita. Confia. Quem tava em uma conversa aí esses dias de união de direita, né? Não, eu sempre digo, quem vem com essa história de vamos unir a direita é quem fez alguma coisa errada. Era o Valdemar. Depois daquela entrevista absurda na Globo News, criticando o Bolsonaro. E aí você vai dar uma olhada na nota, né? Ele vai ter dois estúdios, um na Câmara, outro na sede. A coluna apurou que a estrutura já está sendo montada na sede do partido e também na Câmara dos Deputados. A ideia é criar pelo menos um programa fixo com o presidente da legenda, Valdemar, como âncora e participações eventuais de Bolsonaro. Olha agora. Integrantes da legenda envolvidos no projeto, ouvidos sob reserva, né, pela coluna, defendem que Valdemar não passe por treinamento para falar de maneira natural. O mesmo, porém, não é defendido em relação a Bolsonaro. Não, o Bolsonaro tem que mudar. Tem que mudar. Bolsonaro é muito radical. Radical não presta. Você tá entendendo onde veio o arrobo? Não é Bolsonaro que falou, não, eu vou evitar de falar isso, eu vou evitar de falar aquilo. Não, não é Bolsonaro. É o homem da cara do rótulo de catuaba junto com o Valdemar. Eu fico até me perguntando, fica parecendo que querem colocar uma mordaça em Bolsonaro. Daqui a pouco vão dar um texto assim, Bolsonaro, lê isso daí, pô. Não fala nada não, nem pensa, só lê, só fala o que a gente tá mandando. Só fala o que a gente tá mandando. Aí você olha, Brasília, caos. Fim da CPI do MST. Republicanos entregue. PP entregue. União Brasil entregue. E a turma do Valdemar parece que não tá muito preocupada, né? Tá preocupada em transformar Bolsonaro, né, no grande líder de centro. Centro, né? Centrista. Basta saber o que é ser de centro. A ideia é preparar o ex-presidente para conter seus arroubos e não dar mais munição à justiça. É só isso. Com certeza. Tá bom. Tá bom. Aí, pra vocês não acharem que eu tô pegando no pé. Sem motivo. Essa nota. Favoritos para as vagas de vice, PT e PL devem se enfrentar como coadjuvantes pela Prefeitura de São Paulo. Sigla de Lula e de Bolsonaro abrem mão da cabeça de chapa em disputa na capital para compor com Boulos e Nunes. Por que essa nota é interessante? Essa nota não é assim, não, ó, conversamos com, né, informações de bastidor da... Não. Essa nota tem o autor das frases, eles aparecem. Já a vaga de vice do prefeito em São Paulo caminha para ficar com o PL, mas ainda não há consenso sobre os nomes. A ala ligada a Bolsonaro defende que o indicado seja alguém do núcleo duro do ex-presidente. Olha só. Os bolsonaristas querem que o vice seja alguém bolsonarista. De direita, conservador.
Já o Diretório Municipal, sob forte influência do deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, deseja um vice moderado, faça parte do PL Raiz, de centro. Ele é de centro? Ele é moderado? Só é moderado quem é de centro? Abre aspas. Tem que ser alguém do PL, não tão radical. Alguém mais de centro, com ideias conservadoras, né? Ou seja, ele vai na igreja, mas trai a mulher. Pra ele ser moderado. Nem muito fiel, nem muito traidor. Ele é um amante só. Só uma. Só uma. Um amante e na igreja. Não trai demais e não é fiel demais. Moderado. De centro. Quem firma isso? Isaac Félix. Vereador e presidente do PL Municipal. Então, o cara do PL está afirmando isso com todas as letras. Não é assim, o baixo. Não. Aqui, ó, ele está falando. Eles não negam. Eles estão falando com todas as letras. Esse é o clima dentro do PL. Valdemar e Rótulo de Catuaba, unidos pelo bem do centro. Vamos unir o centro, não a direita. Deixa ele lá, muito radical. A indefinição incomoda articuladores bolsonaristas. Eles acusam Nunes de estar com nojo da direita e dizem que ele não tem dado o devido peso eleitoral a Bolsonaro. A queixa se refere ao fato do prefeito ter sentado à mesa com diversos partidos, como Republicanos, União Brasil, PP, e tratado o PL como mais um deles. Acho que não é o PL, né? Tratando Bolsonaro. O Valdemar. Tem uma indicação mesmo aí em São Paulo, um tribunal aí, né? Um tribunal, né? Na região lá. Chapa do Valdemar. O Valdemar tá felizão. Com certeza, o Valdemar deve ter alguns amigos na secretaria lá do Nunes. Quem tá sendo tratado como mais um é Bolsonaro, né? Estão quase colocaram a corda no pescoço e falaram assim, ó, ou você nos apoia, ou vai ser o Boulos. Aí Bolsonaro, pô, mas eu ganho o quê se eu te apoiar? Ou vai ser o Boulos, se eu perder o Boulos. É assim, é dessa forma que querem o apoio de Bolsonaro? Tá ruim, né? Ricardo Nunes, ele precisa meio que ver o que ele quer, né? Tem que dar espaço pra quem tem voto é Bolsonaro, não é o Valdemar. Veja como são as coisas. O dia ontem foi pesado. Pesado. Preocupações no Brasil. Com certeza agora, Nando Moura. Hoje deve abrir uma live. Ele não faz live, mas ele vai fazer uma live. Chamando ele Gentili. Começar a organizar uma manifestação de rua. Ligar pra MBL. Chico Linguiça. Nando Moura aqui falando. Vamos organizar uma manifestação. Porque os lulistas querem aumentar mais uma vez o fundão. Tá pouco. Congresso quer fundão recorde para 2024. 4 bilhões e 900 mil reais tá pouco. Tem que ter mais. Aí quem tá na matéria, olha que engraçado. Acho que deveria ao menos corrigir pela inflação acumulada, né? Só pelo menos pela inflação. Poder botar um truque a mais, né? Mas pelo menos pela inflação. Afirmou o Marcos Pereira. O Marcos Pereira conversou aí com o Estadão. Aumenta um pouquinho aí. Bota um pouquinho. Eita, rapaz. Político de centro moderado, Marcos Pereira. Lulista de primeira viagem. Ele devia sair dos Republicanos e ir pro PT. E deixa os Republicanos ser um partido de centro-direita. Mas do jeito que tá, transformar um partido de esquerda não dá, gente. Tá um absurdo. Aí falando de eleição, só notícia rápida. Então você tem que vocês vão chegar na mesma conclusão. Talvez uns vão chegar na conclusão que o buraco é muito mais embaixo do que outros, mas é uma notícia extremamente triste. No Equador, sim. Você tem um candidato de esquerda. Vai ter eleição. Agora. Próximo 10 dias, se não me engano. Aí tem um candidato de esquerda, apoiado pelo Rafael Correa, que é do Folha de São Paulo. E tinha o candidato de oposição, que tava fazendo frente, disputando. Esse cidadão. O que foi que aconteceu nas últimas horas? Meteram o Adélio Bispo nele. Só que esse, mas dessa vez não sobreviveu. Tomou 3. Piu. Aí calma. O suspeito, né? O Adélio de lá perdeu a vida, né? Com a polícia, rapaz.
Ah, veja só, não vai nem dá pra confirmar, né? Era pra tentar pegar vivo, pra interrogar, tentar entender as motivações. É, né? Suspeito. Não tá mais entre nós. Vocês tiram a conclusão de vocês. Mas o que a gente vê é o seguinte: em 2018, tentaram tirar Bolsonaro da eleição. O Adélio, sozinho, lobo solitário. Aí vimos o que aconteceu na Bolívia depois. A turma da esquerda voltou, acusou a mulher da direita de ser uma golpista, antidemocrático, prenderam ela, não sei quantos anos de cadeia, tá presa até hoje. Venezuela não tem eleição. Aí você teve, agora no Equador, e sem Venezuela. Tava lá Maria Corina, né? Tava em segundo lugar, o negócio era o nome de oposição, perdeu os direitos políticos. Baita coincidência, né? Eita, rapaz. Baita coincidência. Aí vocês tiram a conclusão de vocês. E aqui, só pra gente encerrar esse tópico, vejam só, mais um escândalo envolvendo Bolsonaro. Meu Deus, eu não sei o que esse homem tem na cabeça. Todo dia um escândalo novo. Cid dava número pessoal para agendar foto de apoiadores com Bolsonaro. Vejam só. Bolsonaro batia fotos com pessoas. Ele dava atenção para os seus eleitores. Não pode. Não pode. Né? Tá ali. O tenente Cid serviu o Bolsonaro, já recebeu até pedido de fotos com o então chefe do executivo. Bolsonaro, como é que tu faz isso, cara? Agora tua vida vai... Agora complicou tudo. Depois dessa, aí agora vai perder... Ninguém mais vai te apoiar desse jeito, né? Batia a foto, olha só, ele dava atenção para as pessoas. É a não notícia. É o não... Mais um não escândalo. Mais um. Um atrás do outro. E aí, pra falar de regulação das redes, mas começando sobre não escândalos, fiquei muito feliz. Toda vez que acontece, eu tenho que compartilhar com vocês, me perdoe. Tenho ainda eu tenho um pouco de ego, assim, né? Pô, nesse momento, é quase um presente, né? Eu falei, rapaz, o Bolsonaro não compartilhou outro recorte, que era do não escândalo, né? Do lavagem de dinheiro, que tinha 16 pessoas que foram encontradas com valores muito pequenos, de 1 centavo a R$2. Meu Deus. Bolsonaro diz, né? O montante investigado é de aproximadamente R$20. Mas vai lá agora, né? Movimentação, lavagem de dinheiro, R$20. São os não escândalos que ocorrem no Brasil. Mas antes ainda de falar de regulamentação das redes, eu acho que eu estarei no top 3. Acho. E o iBest falou o seguinte, mandou um e-mail, falando que agora vai ter o passe direto. Falou que em 2 semanas em específico, que é a semana do dia 22, que é a semana que vem, eu acho, já. Se não, no início da próxima. Quem tiver em primeiro, já tá na próxima fase. Só pode votar uma única vez. Uma única vez no iBest. Os links estão aqui. E ambas as categorias, eu estou no top 3. Já teve atualização em jornalista influenciador. O Ricardo Melo saiu, tá em último lugar, não conta mais. E influenciador de política, Felipe Moura Brasil, voou, né? Bateu asas e voou. E eu sigo no top 3. Então, puderem votar em mim, eu fico muito feliz. Vamos derrotar os jornalistas. Principalmente aqui, ó, o jornalista influenciador. Esse aqui da esquerda. O influenciador de política, se perder, perdeu. Mas esse daqui, pelo menos. Ficarei muito feliz com o voto de vocês. O link tá aqui sempre na descrição. Mas vamos lá. Antes ainda também de falar da regulamentação das redes, enquanto nós estamos lutando no top 3 do iBest, de agora, no site TV Pop. Durou pouco a festa de Daniela Lima na Globo News. Ela sofreu a sua primeira derrota para a CNN Brasil e colaborou para um vexame histórico da sua nova emissora no Ibope. Parece que não deu certo, né? A Globo foi contratar uma petista para tentar ter a atenção dos petistas e não deu muito certo, né? Parece que os petistas preferem assistir o Brasil 247. Mas aí sim, entrando no ponto. PL 2630. Fatiaram. Tem o 2630 e tem o 2370. O 2370 é o que dá dinheiro para artista e Rede Globo. Em linhas gerais. Aí, tem a discussão, etc. Estão maduros. E aí o Estadão nos conta que os partidos falaram pro Lira que estão prontos para votar, mas o Lira ainda está resistindo. Porque tem que ter um certo
certo acordo, né, entre a Globo, os artistas, pra ficar bom pra todo mundo, pra Globo não ser prejudicada, aí tá ali, né, que nem o Estadão conversou com deputados de diferentes espectros ideológicos, incluindo parlamentares da bancada evangélica, de esquerda, de direita, de frente, da frente digital. Em comum, os deputados dos mais variados partidos disseram que, em linhas gerais, não se opõem ao PL 2370, de autoria da Jandira Fegali. O texto prevê o pagamento de direitos autorais por conteúdos audiovisuais publicados na internet, além de remuneração a ser paga pelas plataformas digitais a veículos de imprensa. Tá vendo, né? E aí, esse projeto, no dia de ontem, eu não coloquei aqui a nota, aparentemente chegou a um certo consenso. Só vai começar a cobrar esse negócio de direitos autorais sobre filmes antigos, etc., que era grande preocupação da Globo e das emissoras daqui a 3 anos. Ou seja, podemos ter, talvez até hoje ainda, se não, acho que deve ficar para a semana que vem, a votação do 2370. Ele será antes do 2630, porque eles querem a todo custo aprovar o dinheirinho para os picanheiros, para depois votar o 2630. Porque se você vota o 2630, depois o pessoal não precisa dar dinheiro para a turma do amor, não. Vamos ficar nessa. E a imprensa está totalmente empenhada a tumultuar o debate e impedir que qualquer nome se levante contrário a eles. Óbvio, né? A imprensa quer que o jornalismo profissional seja remunerado. Aí o Estadão soltou editorial, ó. Sem medo das redes sociais. Ganha novo destaque a maturidade da Câmara e não desistir da regulação das redes. A possibilidade de dividir o tema votado por partes pode facilitar um debate mais sereno e racional. Que lindo, rapaz. É só notícia para os picanheiros ficarem felizes. Não tem uma notícia para o brasileiro comum olhar e falar, pô, minha vida vai melhorar. Não vai não. Não vai não. Tá ruim. E vai piorar. Vai piorar porque o Haddad não vai descansar enquanto ele não tornar o Brasil líder da agenda SG. Aí veja como são as coisas. Lula vai nomear Haddad coordenador da transição ecológica do governo. Quer ver um exemplo que me veio agora na cabeça? Pensa o seguinte. O cara mora de aluguel. Aí, o aluguel tá aumentando, que é o preço da energia, né? Tá aumentando. Falei, ixi, bicho, meu Deus do céu, velho. É agora que eu vou fazer. Mas o cara ainda consegue ter uma coisa ou outra, não. Aí, ele meio que sai do aluguel e ele descobre que tem uma linha de financiamento. Quer comprar uma casa, pode ser uma casa própria. Só que essa casa própria, ela não é sustentável. Por que essa casa própria não é sustentável? Porque ela tem fogão a gás. Porque não tem chuveiro elétrico. Chuveiro também é a gás. Né? É uma tecnologia que não é comum no Brasil, mas que na Austrália tem. Aí tem várias coisas. Eu falei, essa casa não é ecológica. Muito concreto, muito cimento. Sabe? E fala assim, agora, velho. Já sei. Ao invés, eu vou sair do aluguel, mas não vou comprar minha casa própria. Vou ser ecológico. E aí vai construir uma barraca no morro. É o governo Lula. Vai construir uma barraca. Podia ter uma casa própria. Não é das melhores, mas ia ser própria. Não. Sai do aluguel para morar na barraca, porque a barraca é ecológica. É o exemplo do que está acontecendo. O Brasil ainda carece de energia. Falta energia no Brasil em abundância. Não é que falta, ai meu Deus, eu quero ligar. Não. Se tivesse mais, é bom. É uma garantia, é uma sinalização que você manda para o mundo todo. Assim, cara, você pode trazer a sua indústria para cá. Não falta energia. Pode mandar. E ainda tem barata. Esse é outro grande ponto. Não. O governo não garante. Antes de garantir todo esse cenário, solidez, de robustez, o governo já quer dar exemplo. Antes de ter energia, o governo já quer ser ecologicamente correto. Aí o Haddad vai estar aí, nesse meio de campo. Com apoio de quem? Do Arthur Lira. O ministro vê como trunfo a pauta renovável neste segundo semestre, que também é priorizada pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira. A ideia é trabalhar na descarbonização da economia brasileira, hoje ainda muito dependente de combustíveis fósseis. Nesse sentido, um dos focos será o projeto que regulamenta
o mercado de carbono. Aí eu te pergunto, transição ecológica não é você sair do combustível fóssil para o combustível verde? Em tese. E o mercado de carbono faz o que nisso daí, então? Como é que o mercado de carbono ajuda nessa transição? Não ajuda em nada. Não, já sei, já sei. Eu não falo o seguinte, não. O mercado de carbono vai ser uma espécie de um novo imposto que você vai pagar. E aí, com o dinheiro desse novo imposto, iremos tomar as medidas corretas. Vamos construir um monte de catavento com o apoio da Petrobras. A Petrobras virou uma empresa de catavento. Né? Com meta de aprovação até a COP 2030. Até a COP 30, desculpa, que vai ser em 2025. Fim do Brasil. Fim da Amazônia. Pode anotar. Até o Aldo Rebelo tá falando isso daí, que não cai de direita. Aí a Petrobras, empresa de cataventos e também de caixas pretas. Ali, ó, Petrobras voltou a ser uma caixa preta. Desde que a paridade internacional foi abandonada, as decisões da estatal passaram a ser políticas. Nossa, quem poderia imaginar? Matéria da Raquel Landim. Nossa, Raquel Landim, quem poderia imaginar que o PT ia tomar decisões políticas no comando da Petrobras? Meu Deus do céu, estou sem pasmo, sabe? Estou sem palavras para descrever a minha surpresa. O Rogério Marinho diz, ó, o Brasil voltou. É um caminho perigoso abandonar a paridade internacional e tomar decisões políticas, não técnicas, mas esse é o padrão PT. Já vimos no passado os danos de uma gestão não transparente, influenciada por interesses políticos. A grande diferença é a velocidade. O que o PT levou 14 anos para fazer, agora faz em 7 meses. É alarmante ver a Petrobras retomar práticas que já se mostraram prejudiciais ao país. O Brasil não pode repetir os mesmos erros. Precisamos de uma Petrobras forte, transparente, que atue no melhor interesse do povo brasileiro e não de agendas políticas. Mas não tem espaço para o Brasil. Eu achei tão engraçado esse tweet. Eu nem trouxe... Se você abrir completo, você vai ver que o contexto não vai mudar. Mas tá ali, eu mostrar mais. Não precisa do mostrar mais. Já disse tudo, ó. Jean Paul Prats, presidente da Petrobras. Ontem, ao terminar o dia de trabalho na cúpula da Amazônia, salientei as realizações da Petrobras quanto à descarbonização de suas atividades e as iniciativas da empresa quanto ao meio ambiente e sustentabilidade. Petrobras, combustíveis fortes, esse petróleo, não. Descarbonização. Pouca gente sabe que a Petrobras, juntamente com a Noruega, pronto. Precisa falar a mesma coisa? Aí ele falou, não, estamos a apoio, o Fundo Amazônia. A Petrobras junto com a Noruega. Acabou, irmão. Não, beleza. Valeu, bacana, senta lá. Pô, a Noruega aquela que tá, né, tá dos minerais, fazendo um monte de coisa, né? Ih, rapaz, explorando a doidada do planeta. Mas a Noruega, esse é o Lula. Sempre servindo aos interesses internacionais. Não tem espaço pro povo brasileiro. Aí tá ali, ó, para a Petrobras. Quando a nossa energia vai para o fortalecimento e a autonomia de povos originários, protegemos também a cultura, a tradição e o futuro. Dia 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas. Eu achava que era dia 19 de abril, né? Era dia do índio. Agora mudou. Povo originário. Era a música de quem? Era... Não lembro da música agora. Era todo dia, era dia de índio, mas agora ele só tem o dia 19 de abril. É uma música de alguém, não sei, era Baby Consuelo. Mas enfim, na época da escola eu sempre cantava, botavam pra tocar 19 de abril. Aí tá ali em Brasília, ó. Petrobras. Energia para fortalecer povos originários. Que palhaçada é essa? O trabalho da Petrobras é extrair petróleo e gás e participar da cadeia mais lucrativa do planeta, os derivados, e trazer algum mísero benefício para o país. Gente, eu não sei nem descrever a gama de produtos que são derivados do petróleo. Um grande exemplo é o plástico, que não é que você precisa do petróleo. Assim, a quantidade de coisas no planeta que dependem de petróleo para ser feitas é um negócio assim inacabável. Mas não, a Petrobras agora tem outro foco. Outro interesse. E eu acho que esse momento que o Brasil vive foi muito bem capturado por um jornal internacional, The Guardian, né, lá da Inglaterra.
muito preocupado com Lula. Não, tá feliz com Lula, né? Preocupado com a Amazônia. Com Lula, tô muito feliz. A Grinha diz assim, ó, editorial The Guardian elogia o governo Lula por abraçar a pauta do clima e finaliza. A eleição no Brasil abriu uma janela de oportunidade no território verde mais valioso do planeta e pede mais colaboração internacional. Que história é essa? Ali, ó. A visão do Guardian sobre a cúpula da Amazônia. As nações ricas devem agora intensificar. Esquece soberania nacional. A eleição do brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, mudou a política ambiental da região, mas é necessária mais assistência internacional. Basta saber quem convidou eles. Aí falam sem nenhum pudor. Na eleição do ano passado, Lula derrotou Bolsonaro só por 1,8%. Essa vitória mais estreita pode ter sido o desenvolvimento ambiental mais importante de 2022. Foi a vitória do SG. Com Bolsonaro no poder, a floresta caminhava para um ponto de inflexão, após o qual não funcionaria mais como estabilizador climático e o maior semidouro de carbono do mundo. Tá vendo aí? Eita, Bolsonaro malvado! O governo Lula acabou com a podridão. Empresas envolvidas no desmatamento ilegal foram sancionadas. Intervenções ocorreram para acabar com as operações de mineração ilegal. Agora só mineradora da Noruega. A da Noruega pode, que é do bem, do amor. Novas áreas de conservação foram estabelecidas. De boa demais. O contexto político transformado foi o catalisador para a cúpula regional histórica desta semana em Belém, na qual as 8 nações latino-americanas que compartilham a Amazônia se reuniram pela primeira vez em 14 anos para elaborar um plano para seu desenvolvimento sustentável. O alívio, olha só, da dívida em troca de ação climática conforme solicitado na cúpula. Gente, eu mostrei para vocês, isso daqui foi sugerido em 1992, na Rio 92. Quem militava por isso era o presidente da Nature Conservancy. É uma ONG que aparece no relatório da ABIN de Belo Monte, 2011, que depois esse relatório da ABIN foi tornado público, um relatório secreto sigiloso. Isso não é aleatório, gente. Isso não é aleatório. É como eles estão fazendo. São os colonizadores, mais uma vez, tentando colonizar o Brasil. Seria um passo na direção certa e deveria estar na COP28 deste ano em Dubai. Meu Deus do céu, hein? Vão tomar o Brasil, vão aliviando a dívida, tá bom. Os povos indígenas, que foram os administradores mais eficazes da terra, precisam ser melhor protegidos e capacitados. Quem que vai dar esses cursos? Né? Quem que vai dar essa capacitação? A Noruega? Estados Unidos? Lula? Que capacitação é essa? Que capacitação? Gente, olha só. Se eles sabem cuidar, assim, o que é que eles vão fazer, meu Deus do céu? Não tem nem energia elétrica direito. Eles vão fazer o quê? Vai derrubar o quê? O cipó? Vai dar uma flechada na árvore. Meu Deus. Você não precisa capacitar nada. Não precisa capacitar nada, irmão. Tá de boa. Relaxe. Relaxe. É responsabilidade das nações mais desenvolvidas do mundo, bem como dos signatários da Declaração de Belém, garantir que isso aconteça. Não, pera aí, pô. Quem chamou vocês aqui no Brasil? Quem? Foi o Lula? Só pode. Olha só, gente. Estão se sentindo do direito de salvar a Amazônia. Abrindo a cúpula desta semana, Lula vislumbrou uma Amazônia futura com cidades mais verdes, com ar mais limpo, rios sem mercúrio. O pessoal lá vive na pobreza. O pessoal mal tem carro. O pessoal vende o almoço para pagar a janta. Ao mudar o clima político, a eleição do presidente brasileiro abriu uma janela de oportunidade para a infraestrutura verde mais valiosa do planeta. O mundo não pode permitir que essa oportunidade seja perdida, né? O mundo tem que botar a mão na Amazônia para salvar ela. Mas o trabalho pesado agora, necessário para ser compartilhado equitativamente. Tinha mais umas notícias que eu falei até da ONG, mas só quero comentar com calma. Comenta amanhã no vídeo. Junto com a última notícia, que era do Brasil que deu errado. Dá pra comentar sempre. Esse é o Brasil do Dilma. Pra qual lado nós vamos? Tá bem claro, né, o lado que a gente tá indo.
Eu falei pra vocês, ainda acho que até o momento o que precisamos fazer é sobreviver. Com os trancos e barrancos, conseguir manter nossa voz ativa, ainda que seja andando pela sombra. Tem muita coisa aqui, tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. Ontem teve uma piadinha de deboche, né? Foi um grande assunto. Vocês viram, tenho certeza. Mas beleza. 2024 tá vindo aí. Com todos os perrengues, aos trancos e barrancos, eu tenho certeza que vamos eleger alguns prefeitos de direita mesmo. Vamos eleger. Eu acho que não vai ser 1000 prefeitos de direita, mas vamos eleger alguns. Vamos eleger alguns vereadores também. E 2026 também tá vindo. E a gente vai ter que sobreviver, e tentar ter algumas vitórias ao longo do percurso. Mas serão inúmeras derrotas, essa é a realidade. Não adianta nem pensar em desanimar, porque o cenário realmente é esse aí, que vocês estão vendo. Não adianta tentar dourar a pílula. Esse é o Brasil. Vocês sabiam disso. Vocês foram as pessoas que mais trabalharam para isso não acontecer. Vocês pediram voto, vocês falaram com o vizinho, falaram com o colega de trabalho. Com certeza, em algum momento te taxaram de maluco, de louco. Ah, Bolsonaro sabe de nada. Essas histórias aí, comunismo. Mas vocês estão vendo aí, bicho, o que tá acontecendo? É o Brasil. É o Brasil. Infelizmente, né? Mas não há nenhum mal que dure para sempre. Isso é uma verdade. O Brasil já sofreu muito na mão do PT. Quando ninguém achava que podia mudar, mudou. Não vai mudar da água pro vinho, né? Eu lembro que quando a Dilma venceu em 2014, daquele jeito, eu falei, não tem condição, véio. Não tem condição, meu Deus. Eu já tinha visto 2013, eu vi 2013 e depois de 2013 ainda elegeram a Dilma. Você acha que não? Agora o Brasil acordou. Aí parece que tá nesse eterno voo de galinha. Mas tá mudando. É perceptível que é o seguinte, quando você olhava em 2013, teve uma certa comoção, mas era uma comoção muito difusa, ninguém entendia nada. E aquelas pessoas que não entendiam nada em 2013 foram acordando, despertar de pouquinho em pouquinho. Tem gente que não despertou em 2013, meio que foi incomodada, mas não foi a mesma coisa. E conforme o tempo tá passando agora, as pessoas estão começando a entender, assim, de forma clara. Alguns liberais, né, estão começando, o Lula não é o amigão que a gente esperava que ia ter, né? É do super e ultra rico bilionários, mas aquele cara que achava que ia dar ia surfar no mercado, acho que ele tá quebrando a cara. Enfim, enquanto der, quando tiver voz, com certeza estarei aqui todos os dias. E se você quiser me apoiar, né, um pouquinho mais, além de assistir, que a audiência de vocês é a melhor parte, pode estar mesmo no canal. Tem um botão de valeu, tem um pé na descrição, tem um Atlas Brasileiro. No dia que a pessoa acordar e quiser entender esse Brasil, não é por lá não. Tá aí, tá o resumo. Principalmente com essas notícias mais importantes, né? Em ordem, sequência, tudo por tema, subtema. Se Deus quiser, ano que vem vai ser um trabalho, não sei nem como é que eu vou fazer, não prometo, porque isso eu realmente acho que tá talvez além das minhas capacidades. Mas eu queria muito lançar um volume único, o ano. No máximo 700 páginas, no máximo, que a média está sendo 350 páginas por Atlas. Então, resumir essas 3.000 e pouco e 700 dá um certo trabalho. Mas, enfim. Por hoje é isso. Fico por aqui. Dá aquela compartilhadinha básica, né? Não dei play nenhum vídeo, então não vou mandar no Telegram no seu link. Mas se inscreve lá se quiser. Mas vota em mim no EBEST. Te peço isso. É a nossa chance da resposta. Pelo menos pro consórcio. Não vale de nada no fim, né? Mas, pelo menos se diverte. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!